Agora vamos estar produzindo a parte do corpinho do nosso dino e eu vou continuar utilizando a agulha número 2,5, tesoura, meu marcador, a cor continuará sendo a 5743 da Amigurumi. Vou utilizar o marcador para me auxiliar e o enchimento para a gente dar estrutura e encher a nossa peça. Lembrando que o enchimento que eu uso aqui no ateliê, por se tratar de uma peça que é voltada, na maioria das vezes, no meu caso, para crianças, eu sempre utilizo enchimento fibra siliconada hipoalergênica, tá? Isso é muito interessante você saber qual é o nicho que você trabalha para você comprar e adquirir materiais de boa qualidade que o seu cliente vai perceber que o seu trabalho é diferenciado, tá? Então, vamos embora pro vídeo. Vamos continuar a produzir a fofura que é o nosso dino. Vamos crochetar em crochê aspiral, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Lembrando que o primeiro não conta. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se você estiver iniciando agora, talvez você tenha um pouco de dificuldade nesse início, que a peça ainda está pequena, então é um pouco complicado. Até a gente que já faz um tempo também não gosta quando o início assim é muito miudinho. Mas com o tempo vocês vão pegando o jeito, tá? E se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Aqui, já finalizei a primeira, que foi 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora, para a segunda, vamos fazer 6 aumentos, tá? Totalizando no final da carreira 12 pontos baixos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Finalizei a minha segunda carreira. Agora, na terceira carreira, vamos estar fazendo um ponto baixo e um aumento. Já vou colocar aqui o meu marcador. Então, será um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. E vamos totalizar no final 18 pontos baixos. Então, já fiz um e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, por favor, para ajudar ao Instagram do ateliê crescer e mais pessoas conhecerem o meu trabalho, né? Porque isso vai acabar ajudando outras pessoas que talvez nem sabem que tem o dom de transformar linha em peças tão lindas como a gente tem o dom, né? E isso daqui, gente, é aprender, é ter paciência, calma, que todo mundo consegue. O meu esposo, por exemplo, consegui ensinar ele e ele tem um ponto lindíssimo. Eu tive uma encomenda esse mês que passou e ele que me ajudou. E ninguém nem diz que não fui eu que fiz. Ai, ficou muito lindo os pontos, os bichinhos que ele fez, me ajudou a fazer. Então, é só você ter paciência e força de vontade para realizar. Não desista no primeiro obstáculo. E isso serve para a vida. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, não desista na primeira dificuldade, tá? Então, fica aí a dica da Dai. Então, finalizamos a nossa terceira carreira. Quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento. E aí, gente, até a carreira 10, vamos ter aumentos. E como que vai ser isso? Eu vou deixar aqui na tela para o vídeo não ficar longo, porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo, com muitas partes grandes.
Quero deixar ele mais simples possível para vocês assistirem ele completo. Então, eu vou deixar aqui na tela qual é a receita para esses aumentos desse início do corpinho, tá? Porque não tem segredo, não tem muito mistério. É aumentos igual a carreira agora 4 que a gente está fazendo. É 2 e um aumento. A carreira 5 serão 3 e um aumento. A 6 serão 4 e um aumento. A 7 serão 5 e um aumento. A 8 serão 6 e um aumento. A 9 serão 7 e um aumento. E a 10 serão 8 e um aumento, tá? E todas elas, os aumentos, os pontos finais de cada carreira sempre acrescentam 6, né? Número par. E lembrando também que sempre vai finalizar com com aumento, tá? Sempre no final das carreiras será finalizado um aumento. E se você é iniciante, sempre quando tem essas carreiras repetidas de aumento, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu não sei, Daiane, qual carreira que eu tô, o que eu tenho que fazer? Olha, dá para perceber que aqui tem um aumento? Então, o meu próximo aumento vai ser em cima dele. Vamos supor que eu já tô fazendo a carreira de número 5, que serão 3. Então, eu faço um ponto aqui, 2, 3. E o aumento... Então, os aumentos sempre serão em cima dos outros aumentos, que foi feito na carreira anterior. Então, isso é coisinha básica que a gente vai aprendendo, vai percebendo. Se ninguém te falou, tô aqui para falar para você. Porque caso você esteja em dúvida, não sei o que eu faço, vou ter que começar tudo de novo, vou ter que desmanchar, porque no meu início eu não tive ninguém para me ensinar. Era aqui no YouTube, era caçando vídeo para poder aprender. Então, eu finalizei aqui a minha carreira de número 4, fazendo o meu último aumento, totalizando no final da carreira 24 pontos. Eu já vou fechar aqui, gente, o meu anel mágico para ele não abrir. Eu sempre faço isso, eu puxo e dou um nozinho. Se você não faz isso, é uma dica aí para o seu ponto não abrir. Vou dar até 2, porque esse aqui ficou um pouquinho longe. Eu gosto que fica bem rentezinho para não abrir, porque a gente sabe que com a lavagem a gente não sabe se o dono do amigurumi vai ter o cuidado que é necessário. Então, talvez esse anel mágico pode abrir, dar aquela aberturazinha. E isso a gente não quer que aconteça. Então, vamos fazer a carreira de número 5, que serão 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer isso que eu falei com vocês, tá? Acompanhem aí essa sequência que eu coloquei aqui para vocês. Da carreira 3 até a carreira 10 serão aumentos. 2 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai fazer a 5, que será 3 pontos baixos e um aumento, totalizando no final da carreira 30 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou encontrar com vocês no final da carreira de número 10, pra gente dar sequência. Já finalizei aqui a minha carreirinha de número 10, que foram por toda a volta 8 pontos baixos e um aumento, finalizando e chegando aqui no final com 60 pontos baixos, tá bom? Então, agora, depois me contem, gente, se vocês acharam mais fácil eu já deixar escrito aqui como que é as carreiras de aumento para tentar ficar mais dinâmico aqui o vídeo, não ficar enrolando muito. Vocês me contem nos comentários se vocês gostaram, se não eu posso ir de um em um, carreira por carreira, sem problema nenhum. Esse, como eu disse para vocês no início, é a primeira videoaula aqui do ateliê, eu não tenho experiência com videoaula, então, tipo assim, eu ainda vou sentir como que é o termômetro, se vocês estão gostando de como eu tô fazendo, a iluminação provavelmente vai melhorar, então eu tô aqui bem na gambiarra, vocês não têm noção. Meu esposo fez 2 ring light reutilizável
bem na gambiarra, mas assim, é o que eu tenho agora e eu não posso deixar eu ficar parada, né? Esperando ter dinheiro para comprar uma nova, sendo que eu não posso no momento. Então, dentro das minhas condições, eu estou usando o que eu tenho. Vamos lá, recapitulando. Fiz as carreiras de aumento. Agora, vamos para a carreira de número 11. E agora a gente vai fazer carreiras repetidas, de ponto sobre ponto. Então, da carreira de número 11 até a carreira de número 16, serão 6 carreiras. Vamos fazer ponto sobre ponto. Então, serão 6 carreiras com 60 pontos. Eu vou fazer o mesmo esquema de fazer as minhas 6 carreiras aqui e voltar com elas prontas. Vou fazer as minhas 6 carreiras aqui e volto com elas prontas, tá? E aí, depois a gente já vai começar a dar uma forma nesse corpinho. Esse daqui é a parte de baixo, é o bumbumzinho dele. Então, as próximas já vai dar uma estrutura melhor para nossa peça. Então, eu vou fazer as minhas 6 carreiras e eu volto com elas prontas. Façam aí que eu vou finalizar aqui. Já finalizei a minha carreira de número 16, então foram 6 carreiras de ponto sobre ponto, cada uma com 60 pontos. Vou contar aqui junto com vocês para vocês verem que realmente tem 16 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E agora para a carreira de número 17, vamos fazer 6 pontos baixos de início. Fiz o meu primeiro, coloquei o marcador, vou fazer mais 5. 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. E 6. E agora vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos fazer mais 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. Fiz o meu primeiro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz o meu segundo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz o meu terceiro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz o meu quarto e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz o meu quinto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz o meu sexto. E agora, vamos finalizar até o marcador com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizei a carreira de número 17. E agora, na carreira de número 18, serão 54 pontos, porque chegamos no final da carreira de número 17 com 54. Então, a carreira de número 18 tem que ter, ao final da carreira toda, 54 pontos, tá? Se não tem 54,
olha aí, vê se você fez a sequência certinha, faça com calma, principalmente se você for iniciante, tá? Para poder bater os pontos certinhos, porque senão não vai dar o efeito que a gente precisa para o bumbum do nosso dino, para quando a gente colocar o rabinho aqui, aparecer que tá empinadinho. Então, olha direitinho aí, tá bom? Eu vou fazer a minha carreira de número 18 aqui, para o vídeo não ficar longo, tá? E chego aqui com vocês no final da carreira completa, com 54 pontos. Finalizei aqui a minha carreirinha de número 18, com 54 pontos em toda a volta. Agora, na carreira de número 19, vamos iniciar fazendo 6 pontos baixos. Fiz o meu primeiro, vou colocar o marcador. E agora, vou fazer mais 5. 2, 3, 4, 5 e 6. Totalizando 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Mesmo esquema da carreira de número 17. Porém, ao invés de fazer 6 pontos, vamos fazer 5. Vai ser uma sequência por 6 vezes, de 5 pontos baixos e uma diminuição. Para o vídeo não ficar longo, eu acho que já deu para vocês entenderem como funciona. Vou fazer a minha carreira aqui e quando finalizar ela, eu volto aqui, tá? Porque a sequência será uma repetição por 6 vezes, de 5 pontos baixos e uma diminuição. E vamos finalizar aqui nos últimos 6 pontos baixos, tá? Vamos finalizar com 6 pontos baixos. A carreira de número 19. E totalizando no final da carreira 48 pontos. Finalizei a nossa carreira de número 19, tá? E agora na carreira de número 20, serão 48 pontos, tá? Ponto sobre ponto. Eu vou fazer essa carreira aqui no off, para não ficar gigante esse vídeo, tá bom? Vou fazer aqui e volto com vocês com a minha carreira finalizada, totalizando 48 pontos por toda a volta. Finalizei aqui a minha carreira de número 20. E agora, na carreira de número 21, vamos fazer a sequência de 6 pontos baixos. Vou colocar o meu marcador. 1, 2, 3, 4. Eita, pulei um. 5 e 6. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho. E agora, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E chegando aqui, os últimos 6 pontos, vamos fazer ponto sobre ponto. O final dessa carreira de número 21 serão 42 pontos. Então, como eu tinha dito para vocês, vou fazer aqui as minhas voltas de diminuição, finalizando com 6 pontos baixos e volto com vocês com a carreira finalizada. Finalizei aqui a minha carreira de número 21 com 42 pontos por toda a volta da carreira. Agora, na carreira 22 e 23, duas carreirinhas, vamos fazer 42 pontos, tá? Então, serão uma sequência de 2 carreiras com 42 pontos. Gente, me perdoem, tá? Eu não sei se a posição tá boa pra vocês aí, se eu tô fugindo um pouco da... Só vou descobrir na hora de editar. Porque eu não consigo, não tô fingindo costume aqui, tá gravando pra vocês. A minha intenção é ajudar vocês, mas eu não consigo fazer o crochê olhando pelo celular. Então, eu preciso olhar pra peça. E eu não sei vocês, mas é comum a gente fazer o crochê e ir levando para nossa frente, ou seja, eu acabo saindo daqui da tela do celular, da filmagem. Então, talvez do enquadramento aqui, às vezes eu fuja, então já tô pedindo desculpa para vocês, espero que estejam entendendo. Se houver alguma dúvida, pode mandar mensagem aí, tá? Fala, Daiane, eu não entendi a carreira tal, o que é? Me explica, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, tá?
Então, eu vou fazer as minhas 2 carreirinhas aqui e volto com elas finalizadas. Finalizei aqui a carreira de número 23. E agora, na carreira de número 24, vamos fazer 6 pontos baixos. Vou colocar o meu marcador, já fiz o meu primeiro. 2, 3, 4, 5, 6. E vamos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição. 3 pontos baixos, uma diminuição. Por 6 vezes e finalizar os 6 últimos pontos de base com pontos baixos, totalizando no final da carreira de número 24, 36 pontos, tá? E aí, eu já vou adiantar 2 carreirinhas aí, que é a 25 e a 26, que são 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Todas duas com 36 pontos. Então, eu vou fazer essa carreira de número 24, com uma sequência de 3 pontos e uma diminuição, finalizando com 6 pontos baixos, e depois a carreirinha de número 25 e 26, ponto sobre ponto. Deu para entender? Vou deixar escrito aqui para vocês não se perderem, tá? Então, eu vou fazer essas 3 carreiras e volto com vocês. Combinado? Finalizei aqui as minhas carreiras, tá? Finalizei a carreira de número 26, com ponto sobre ponto, foram 2 carreirinhas, 25 e 26. E agora, antes de eu continuar as minhas diminuições, eu vou começar a colocar enchimento, tá? Então, esse é um momento de você começar a colocar o enchimento no corpinho. Não precisa colocar até em cima, mas você já começa a acomodar enchimento na sua peça, tá? Então, vai colocando aos poucos, igual eu falei nas outras partes. Coloca aos poucos, vai sentindo se tem necessidade de colocar mais. Você colocando nesse fundinho, depois fica mais fácil para você colocar mais, tá? E até porque a gente nem tem necessidade de ficar enchendo demais, porque a gente ainda tem crochê para fazer aqui, para não atrapalhar, né? Então, para mim, isso daqui já tá o suficiente para encher o bumbumzinho e para não me atrapalhar na hora de continuar a tecer, tá? Eu posso pegar a minha agulha de feltragem e dar leves batidinhas para poder ajeitar e acomodar toda a fibra na peça. Mas como eu coloquei bem pouquinho, nem vai atrapalhar. Então, vamos lá. Finalizei, então, a minha carreira de número 26 e vamos continuar carreiras de diminuição. E agora, na carreira de número 27, vamos dar início com 6 pontos baixos, igual às outras. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. E essa sequência por 6 vezes igual às outras, tá? Finalizando no final dessa carreira de número 27, 30 pontos baixos, tá? Então, será início 6 pontos baixos, depois uma sequência de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes, e vamos finalizar com 6 pontos baixos. Gente, já vou adiantar aqui que a carreira de número 28 é ponto sobre ponto, serão 30 pontos baixos. Então, eu vou fazer essa carreira aqui de 2 pontos, uma diminuição, e depois já vou fazer a minha próxima carreira, que é de ponto sobre ponto, tá? Para poder o vídeo ser mais rapidinho, mais dinâmico. Então, eu vou fazer as minhas aqui e eu volto com ela finalizada. Finalizei aqui a minha carreira de número 28 e agora na carreira de número 29 será a nossa última carreira de diminuição com essa sequência, tá? Então, vamos lá, vamos fazer 6 pontos baixos de início. Fiz o meu primeiro, 2,
3, 4, 5 e 6. E a sequência agora será um ponto baixo e uma diminuição, tá? Por 6 vezes. Um ponto baixo, uma diminuição. Fiz a minha primeira sequência. Uma diminuição. 2. Um ponto baixo. Uma diminuição. 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 E agora vamos finalizar a carreira com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E 6. Finalizamos nessa carreira de número 29, 24 pontos. Vou fazer agora uma carreirinha, carreira de número 30, de ponto sobre ponto. Bem rapidinho, e serão 24 pontos. Vou fazer aqui e volto com ela finalizada pra gente dar sequência a esse corpinho tão fofinho. Finalizei a carreira de número 30. E agora, vamos fazer a carreira de número 31. Que será... Vamos lá, vamos com calma. Essa a gente vai fazer juntinho. 6 pontos baixos de início. Já fiz o primeiro. Coloquei meu marcador. 2... 3, 4, 5 e 6. E agora vamos fazer uma diminuição. E agora vamos fazer 3 pontos baixos seguidos. 1, 2 e 3. E agora, uma diminuição novamente. Tá dando pra ver, gente? Uma diminuição novamente. E agora, 3 pontos baixos seguidos. 1, 2, eita. E 3. E outra diminuição. E vamos finalizar essa sequência com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizamos essa carreira de número 31 com 21 pontos. E agora a carreira de número 32 é ponto sobre ponto, tá? 21 pontos na carreira de número 32. Vou colocar mais enchimento, coloque aí no de vocês, ó, porque tá bem murchinho. E aí a gente vai dar uma continuidade aí, tá? Com a nossa receita. Eu vou fazer aqui, colocar mais enchimento, fazer a carreira de número 32. Combinado? Prontinho, gente. Já enchi minha peça, já fiz a carreira de número 32. E agora, na carreira 33, vamos fazer um pouquinho diferente as sequências, tá? Peço para vocês que prestem atenção, façam com calma, não entendeu? Volta o vídeo, tá? Que eu vou tentar explicar o melhor possível, tá? Vou dar o meu melhor para vocês. E agora, na carreira de número 33,
A partir das próximas carreiras, serão carreiras lineares. O que é isso? É carreira de vai e vem. Então, a gente não vai dar a volta inteira na carreira. A gente vai ir num certo ponto, vai virar o trabalho e voltar. Então, vai ser vai e vem. E sempre vamos fazer uma correntinha para poder subir. Então, no final de cada carreira, sempre vamos fazer uma corrente para poder virar para a próxima, tá? Então, vamos lá na primeira juntos. Vamos fazer 9 pontos baixos. Vou marcar aqui por precaução. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz os 9 pontos baixos. Vou fazer uma corrente. Essa foi a minha carreira de número 33, 9 pontos baixos. Fiz uma corrente e vou virar. E agora, na carreira de número 34, vamos fazer uma diminuição, logo de cara. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a alça da frente, para não ficar uma marcação aqui, ó, de fora a fora, tá? Então, ao invés de eu pegar essa alcinha aqui, que tá na minha frente, é como se eu estivesse pegando a de trás, para poder fazer com que a marcação fique menos visível possível, tá? Então, eu vou fazer uma diminuição. E vou fazer 12 pontos baixos. E aí, eu pego o normal. 1. Vou tirar um marcador aqui, que ele vai acabar me atrapalhando. Fiz 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz 12 pontos baixos. E agora, vamos fazer uma diminuição. E aí, no mesmo esquema, pegar Peraí, gente, que tá meio difícil eu olhar e fazer. Pegar com a alcinha igual a gente fez lá no início, fazer uma diminuição. E agora, vamos fazer uma corrente e virar. E agora, vamos fazer mais uma diminuição. Ai, gente, tá dando pra ver direitinho? Tô focadinho. Fazer uma diminuição. Gente, desculpa, eu esqueci de falar quantas carreiras ficaram, né, na última. Na carreira de número 34, ficou 14 pontos baixos, tá? Conta direitinho aí que tá certinho. Então, agora na carreira de número 35, iniciei com uma diminuição. Agora, vamos fazer 10 pontos baixos. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peraí, gente, me perdi, peraí. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso mesmo, 10.
E agora, por último, uma diminuição. Vou pegar aqui e vou pegar aqui do ladinho. Eita. Ai, gente, será que eu saí do foco? Vou pegar aqui e vou pegar do ladinho, que é um pouco difícil, mas a gente consegue. Uma diminuição. Pronto. Uma corrente e vira. Finalizamos a carreira de número 35 com 12 pontos baixos. E agora na carreira de número 36, vamos dar início com diminuição. Uma diminuição. 8 pontos baixos agora, uma sequência de 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E uma diminuição. E aí a diminuição pegando na frente, para não pegar a marcação. Fazemos uma corrente para virar e finalizamos a nossa carreira de número 36. E nessa carreira de número 36, ficamos com 10 pontos baixos. E agora, na carreira de número 7, vamos fazer a diminuição. Lembrando, gente, que aqui, acho que eu não falei no início, esse daqui é o meu primeiro ponto onde tem uma corrente. Eu conto ele para poder fazer as diminuições, tá? Esse daqui, ó. Olha só. Eu pego ele, ó, faço a diminuição contando com ele. Às vezes tem gente aí que é novato e não sabe, né? Que mesmo a gente virando, o que conta não é o da frente, é o próprio onde já tá com a correntinha virando. Então, fiz a minha primeira diminuição da carreira de número 37 e agora vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou fazer uma diminuição para finalizar a carreira de número 37. E vamos finalizar essa carreira com 8 pontos baixos. Eu acho que eu saí do foco, gente, perdão. E vamos finalizar a carreira com 8 pontos baixos, ó, certinho. Uma corrente, eu viro e vamos fazer uma diminuição. Essa é a nossa última carreira, a carreira de número 38. Uma diminuição e 4 pontos baixos. 1 e 2, 3 e 4 e uma diminuição. E uma diminuição. Prontinho. Finalizamos isso. Agora vamos fazer uma corrente. Vamos fazer uma corrente, virar. Fiz a corrente, virei. E agora, por toda a volta, vamos fazer pontos baixos, tá? Vamos fazer pontos baixos por toda a volta para a gente fazer um acabamento bem bonito. Então, vamos lá, vou fazer junto com vocês. Nesse aqui que eu subi a corrente para virar, eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Para poder fazer um acabamento bem bonito, tá? No próximo, um ponto baixo. Não tem segredo, tá, gente? Nessa viradinha, um ponto baixo. Vou colocar 2.
pra gente poder virar aqui assim. Então, eu fiz um aumentozinho nessa pontinha, para poder conseguir virar com mais facilidade. Um ponto baixo e vai girando a sua peça, tá? Toda aberturinha que você tiver, você faz um ponto baixo. Peraí que eu me perdi, gente. Aqui. Não é aqui não. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo aqui embaixo. Aqui nessa quininha aqui eu vou colocar 2, que é um ponto equivale a essa lateral e o outro a próxima. Gente, tá difícil. Então, vamos lá. Outro ponto baixo, aqui é mais fácil. O que pega é essa lateral, né? Que é um pouquinho mais complicadinha, mas não é impossível. É só fazer com calma, tá? Lembrando que é muito importante você fazer isso, para poder dar um acabamento. Olha aqui só. Olha esse acabamento aqui, ó, e olha esse daqui. Que coisa feia. Ó, olha esse degradê que tá dando aqui. E aqui já desce lisinho. Não só por estética, mas também para ficar mais fácil na hora da costura, né? E aqui vou colocar mais um ponto. E vou começar a subir. Um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais outro, e finalizamos aqui, ó. Aqui tá no mesmo lugar que esse primeiro aqui da correntinha. E finalizamos aqui em cima na correntinha. Peraí. É porque a correntinha tá virada e aí fica mais difícil. Finalizamos com um ponto baixíssimo. Eu sempre coloco uma correntinha para finalizar, né? Fazer um nozinho. E agora, posso cortar e deixar um fio bem longo, gente. Vou deixar um fio bem longo para costurar, tá? Deixa eu ver. Antes sobrar do que faltar. Até porque linhas que você corta e acha que foi muito e sobrou, você pode guardar. Eu tenho um potinho aqui, ele tá longe de mim, mas eu tenho um potinho aqui que é só de sobras de linha, que aí eu consigo fazer um bordado em alguma boneca, consigo utilizar para qualquer coisa. Então, precisou, eu sempre corro pro meu pote de linha. E agora a gente finaliza enchendo, tá? Aqui embaixo já tá bem cheinho, mas ainda precisa, porque aqui que a gente fez, que a gente acabou de fazer, tá vazio, ó, tá oco. Então, eu vou encher a minha peça e eu espero muito, gente, de todo o meu coração que vocês estejam gostando. Tô fazendo com muito carinho. Desculpa se eu estiver sendo repetitiva, mas é porque eu tô muito contente em conseguir fazer, né? Tô muito contente em conseguir reproduzir a peça do Rodrigo e mais contente ainda, vocês não têm noção, já faz um tempo que eu tô para poder gravar esse vídeo para vocês, essa videoaula, primeira videoaula aqui do canal, e eu tô muito feliz que a receita da primeira videoaula é do Rodrigo, ele é maravilhoso. Se vocês não seguem ele, por favor, segue @Mr. Crochê. O Rodrigo, ele é um amor
de pessoa, muito amorzinho. Ele vira e mexe, faz desafios como esse. O Dino foi um desafio que eu participei e foi assim, ele é incrível para ensinar, ele é maravilhoso. E aí eu achei que ele nem fosse me responder, gente, porque o meu Instagram não é um Instagram grande. Eu não sou uma artesã de muitos anos e tal, conceituada no mercado. Eu também tô começando agora. Só que assim como essa receita aqui ajudou muito aqui no ateliê, foi um sucesso e é sucesso até hoje. Tanto é que essa peça que eu tô fazendo aqui para vocês é uma encomenda. Então ela é sucesso até hoje. Todo mundo que vê a peça do Dino fica encantado. Então, queria agradecer novamente ao Mister por ter disponibilizado a receita, por ter me deixado reproduzir a receita, tá? Para poder ajudar meninos assim como você me ajudou. Muito obrigada e espero que você veja esse vídeo e goste da forma que eu ensinei. Então, gente, olha, o corpinho do nosso Dino já está finalizado, tá? Então, vamos para a próxima peça.